Uma simples bronca não caracteriza assédio moral. Esta é a frase do Aparecido Inácio, advogado especialista no assunto e autor do livro Assédio Moral no Mundo do Trabalho. Olá, muito bom dia para você que nos acompanha. Estamos ao vivo para todo o Brasil, via satélite, pela parabólica e também pela internet, pelo rbctv.com.br. Olha, hoje vamos falar sobre assédio moral. Broncas e gritos constantes. Não é ser motivo de chacota entre colegas de trabalho, entre tantas outras situações. Situações essas são vivenciadas aos montes durante expedientes de trabalho. Isso Brasil afora. E podem indicar que o profissional ou a profissional é vítima de assédio moral. Mas, de fato, como definir se realmente é um caso de assédio moral ou não? E o mais importante, como provar na justiça isso? Para descobrir estas e outras respostas e tirar todas as dúvidas sobre o assunto, você confere, antes de mais nada, uma matéria, uma reportagem com a Poliana Andrade. Uma situação humilhante ou constrangedora, prolongada no local de trabalho, é chamada de assédio moral. Isso acontece em diversas classes de trabalhadores. Há várias e diversas formas de assédio moral. Desde as mais simples, que são aquelas tradicionais, onde a figura do assediador ele é bem veemente em relação ao assediado, ou seja, o superior hierárquico ele está ali assediando o seu inferior, como também aquele assédio moral que ele é institucional. A instituição ela toma medidas ou toma providências tais e diretrizes que venham a causar o assédio moral de uma forma generalizada. A situação é tão complicada em relação ao costume com o problema que tem funcionários que não percebem que estão sendo agredidos moralmente. E o mesmo acontece com o patrão, que por vezes não imagina que é o causador da agressão. O assédio moral passa a ser banalizado, ou seja, você recebe uma tarefa impossível de ser cumprida, uma meta de grande dificuldade de ser alcançada, mas mesmo assim, primeiro você tenta alcançá-la. E muitas vezes você, ao tentar alcançá-la, não vê que os meios que você se utilizou para alcançar aquelas metas, eles ferem inclusive os seus valores morais básicos. O assédio moral é comum em relações hierárquicas, patrões e empregados. De acordo com uma pesquisa realizada pela Universidade de Brasília, UNB, um bancário tenta suicídio ao menos uma vez ao dia e a cada 20 dias um deles se mata. A grande quantidade de auxílio-doença que é expedido pelo INSS ainda tem sido por danos físicos. Mas há também uma boa parte, cerca de 1/4 dos auxílios-doenças para os bancários que foram expedidos em 2011 e em 2012 foram por danos psicológicos. São danos que são mais difíceis de serem detectados. A sua prova é mais complexa. Mesmo assim, o INSS, de forma oficial, tem expedido auxílio-doença para os bancários em relação a danos emocionais, psicológicos acometidos com algumas pessoas. Toda a opressão causada pelo assédio moral traz transtornos para quem sofre a opressão por não conseguir atender aos requisitos da empresa ou do chefe. Alguns danos psicológicos e físicos, eles não têm solução na quantia de dinheiro que você recebe pelo dano sofrido. Muito pelo contrário, às vezes aquele dinheiro traz aquele agrado momentâneo lá, mas você ficou estigmatizado no seu corpo e na sua mente para o resto da sua vida. De acordo com o secretário de Assuntos Jurídicos do Sindicato dos Bancários, a principal causa do funcionário não procurar os seus direitos é o medo da demissão. Há sempre a ameaça de demissão, né? Então o empregado trabalha com o fantasma da sua demissão de forma constante. Isso tem causado para eles a prática das mais diversas atrocidades no ambiente de trabalho e assim, não é no ambiente de trabalho que a gente convive bastante. Muitas vezes a pessoa convive com as pessoas do seu ambiente de trabalho mais do que em casa, com o seu núcleo familiar. E esses ambientes de trabalho são transformados em verdadeiras guerras. Tá, esse depoimento importante e considera-se que a pessoa vítima de assédio moral foi exposta a atitudes hostis, tais como, por exemplo, práticas vexatórias, humilhação, isolamento, discriminações e constrangimento são algumas das tantas outras formas que podem ser relatadas por pessoas que sofreram algum tipo de assédio moral.
E hoje aqui no programa Assunto do Dia vamos tirar todas as dúvidas com relação a esse assunto. Contamos com a presença em nossos estúdios da doutora Cíntia Chalegre, ela que é advogada, especialista em Direito Processual Civil, também especialista em Trabalho e Processo do Trabalho. Além dela, contamos com a presença da doutora Melícia Carvalho Mezel, ela que é Procuradora do Trabalho e representante titular em Pernambuco da Coordenadoria Nacional de Combate à Discriminação no Trabalho do Ministério Público do Trabalho. E você é o nosso convidado especial a participar aqui conosco. É muito simples, olha, você pode ligar para a nossa linha interativa que já está a seu dispor. 0 operadora 813797, ou perdão, esse é o telefone do jornalismo. Se você quiser mandar a sua mensagem para o jornalismo ou até mesmo sugestões de pauta, 0 operadora, né, 8137979525, mas o telefone da nossa linha interativa é o 3424-1977, 3424-1977. Fique tranquilo que sempre no rodapé do seu vídeo vai passar, né, esse contato para que você ligue para a gente durante os 3 blocos do programa, que vale ressaltar, é ao vivo. E você, internauta que nos assiste, né, pelo nosso portal, pelo nosso rbc1.com.br ou rbctv.com.br, você pode mandar sua mensagem para o nosso Facebook pelo endereço Assunto do Dia, ou também pelo nosso Twitter, pelo endereço @Assunto do Dia TV. E eu queria agradecer aqui a presença da doutora Melícia Carvalho Mezel aqui. É a primeira vez no programa Assunto do Dia. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. E agradecemos também aqui a doutora Cíntia Chalegre, que foi a autora, né, da nossa temática hoje aqui no programa Assunto do Dia. Né, ela que sugeriu, né, essa temática quando o seu esposo esteve aqui conosco. Isso. É um prazer recebê-la. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar de um assunto tão importante para os trabalhadores, Felipe. Com certeza, com certeza. Agora, um assunto, não é, que com certeza vai mexer com muita gente. E um dos pontos que eu queria já, né, trazer aqui, um dos tópicos polêmicos, é justamente, doutora Cíntia, a questão de como perceber, por exemplo, que uma advertência de um chefe se configura em assédio moral. Olha, é muito importante que a gente leve em consideração que a relação humana oportuniza momentos de calor de ânimos, situações pontuais, momentos de estresse e até mesmo a característica de algumas pessoas terem uma educação menos adequada para as relações com o próximo, não é? Às vezes até, me permita, pessoas que têm um comportamento mais explosivo, os chamados pavios curtos, né? Enfim, que falam alto, né? Que esbravejam. Esses comportamentos podem se configurar em assédio moral, dependendo da situação ou não? Pode, mas não é obrigatoriamente considerado um assédio moral. Por quê? O fato de eu ter um comportamento em que eu sou grosseira ou agressiva, seja com um colega, seja até com um superior, ou com o subordinado, que é a linha mais comum do assédio moral, não caracteriza em si, pontualmente, o assédio moral. Por quê? Porque o assédio moral, ele requer que seja contínuo, que seja repetitivo e que seja um processo que se observe que aquele comportamento, seja do colega, seja do superior, enfim, que naquela relação de trabalho, aquela continuidade está levando a um dano psíquico, a um dano até físico, porque ele desenvolve ao ponto de adoecer o trabalhador. Nossa, né? Nossa. E essa questão, eu até quero retificar, quando eu disse que é um assunto em pauta muito importante para o trabalhador. Não é um assunto muito importante só para o trabalhador, mas é muito importante também para o empregador, para o Estado, para a nossa economia, para o país, para a humanidade num todo. Porque o assédio moral está ocasionando danos para o trabalhador, para a família do trabalhador, para a economia, porque tem gerado um custo muito alto para o INSS, por exemplo. Causa um prejuízo também para os ganhos da empresa. Causa um prejuízo porque a gente perde também pessoas que têm uma capacidade dentro do desenvolvimento de uma carreira e que muitas vezes é interrompida. Eu tive a oportunidade de acompanhar o meu esposo num congresso de administração que tinha lá uma doutora expondo o trabalho, que ela seguiu a linha
e passou a ser professora, a trabalhar com esse conteúdo da profissão dela em outra diretriz, porque ela sofreu assédio moral no desenvolvimento da carreira dela. Até hoje ela tem acompanhamento com psicólogo, mas não consegue mais desempenhar a atividade que ela desempenhava antes. E se ela não tivesse, porventura, inclusive, doutora Melícia Carvalho, se uma pessoa como essa, que foi vítima de assédio moral de forma comprovada, não tiver um apoio, por exemplo, um acompanhamento de um psicólogo, pode se tornar uma doença psicossomática, ou seja, que vem a acarretar problemas físicos, né? Não só mental, mas físicos, né? O assédio moral, além da questão de ser uma conduta, voltando àquela coisa do estilo, realmente hoje algumas pessoas elas não estão preparadas para exercer determinadas funções de direção, de chefia. Às vezes elas não foram preparadas, assumem aquelas funções, tentam, digamos assim, incutir dentro de si uma responsabilidade da empresa e achar que aquilo é um estilo arrojado, que ela tem que exigir, que tem que cobrar. E aquilo exatamente não é assédio moral porque não tem o elemento da intenção. O assédio moral, deixar claro, não é só uma conduta abusiva. É uma conduta abusiva que tem a intenção de humilhar o trabalhador, de espezinhar, de denegrir e de degradar o ambiente do trabalho dele, sempre com uma finalidade ilícita. Ou que aquele trabalhador peça de demissão, ou que ele mude de setor, ou que peça transferência de estabelecimento. Então, essa intenção é importante que deixe claro que ela tem que existir para caracterizar o assédio moral. Essas outras condutas de humilhar, de destratar, elas não são condutas legais, são condutas também abusivas e podem ser responsabilizadas também de outras formas, terem outras consequências, mas não é o assédio moral. Lembrando que o assédio moral, ele começa com uma, digamos assim, uma perda, um ataque à autoestima do trabalhador, não é? Ele se sente diminuído, ele se sente desvalorizado, aquilo afeta a sua motivação para o trabalho, a sua produtividade. E como a doutora Cíntia falou, aquilo repercute em todo o ambiente, em todo o seu meio, na própria empresa, cai a produção, a empresa perde. Se aquele trabalhador ele passa por um processo de adoecimento e precisar se afastar, ele vai ficar num benefício previdenciário, a empresa vai precisar fazer uma mobilidade, contratar outro trabalhador, treinar outro trabalhador, então a empresa precisa ficar atenta que ela perde muito com isso. A família perde, porque a pessoa que sofre o assédio moral, ele tem dois comportamentos, ou ele se isola da família, da sociedade como um todo, não é? Por conta daquele modelo que a gente tem de uma sociedade patriarcal, que o homem é o chefe da família, é o provedor, é a razão de orgulho, enfim. Então, ou ele se isola, ou pior, ele reproduz em casa, junto da família, as cenas de violência que ele sofre no trabalho. Aquela história, alguém está sempre procurando alguém para exercer a autoridade, o domínio e a autoridade. E a sociedade como um todo, porque essas pessoas adoecidas, elas também desenvolvem uma série de problemas, às vezes problemas graves de saúde, às vezes problemas ligados às drogas, não é? O abuso das drogas, do alcoolismo, além dos problemas de saúde, e que podem acarretar, inclusive, o afastamento da pessoa do ambiente de trabalho, uma aposentadoria precoce daquela pessoa. Isso é suportado por toda a sociedade. Mas não só o aspecto econômico, é porque a sociedade hoje em dia, ela não mais compactua, ela não quer aceitar uma empresa que humilhe o seu trabalhador, que trate mal, que denigra. Por isso, fazendo um paralelo aqui, a gente quando vê essas denúncias dessas empresas que são encontradas com trabalho escravo, trabalho degradante, a primeira atitude hoje do cidadão é não mais comprar produtos daquela empresa, não mais adquirir os serviços, porque a sociedade não mais aceita esse tipo de comportamento. Até também me permita, doutora Melícia, a gente observa que há, inclusive, instituições de ordem educacional, ou até mesmo midiática, que anunciam ano a ano as empresas, as melhores empresas para trabalhar. É o caso de uma revista, por exemplo, né, que apresenta as melhores empresas, né, faz uma pesquisa com os funcionários, ou seja, primeiro uma pesquisa de satisfação interna. A Google, né, isso, para saber mais informações, como é o tratamento, o que se apresenta dentro da empresa, se o funcionário está motivado ou não a trabalhar naquele local. Enfim, uma série de dados e informações que são colhidas, né, essas informações diante dos funcionários. Primeiro para saber como é que está internamente, para depois saber como é que está externamente. Inclusive em termos, Sim, pois não, complementando isso,
Assédio moral, por exemplo, em 2009 nós tivemos uma lei aprovada em que empresas que são condenadas por assédio moral, elas não podem receber recursos do BNDES. Nossa. Então a coisa realmente já está tomando uma proporção desejável. Verdade, verdade. Pois não. Existem alguns aspectos que não são comumente tratados sobre o assédio moral. Esse aspecto da condição de chefia ou de subordinação, ela é flagrante. Mas ela vai além disso, Felipe. A grande preocupação é que tem a necessidade dessa conscientização, seja no âmbito do Ministério Público, nós temos aqui a nossa representante, né, a doutora Melícia, seja do Judiciário, seja do Governo e principalmente na organização. Existem trabalhos escritos, inclusive no âmbito das organizações do setor público, porque o assédio moral, ele não está intimamente ligado à subordinação. Tem um caso mesmo de condenação em que a empresa foi condenada a indenizar uma chefe, porque ela sofria assédio moral, principalmente de uma subordinada, em que ela era chamada de chefinha de forma irônica, em que ela era... Então quer dizer que pode acontecer de forma inversa, reversa. Ascendente, pode ser ascendente, direções. pode ser horizontal e pode ser vertical. Ah, então vamos pedir para explicar melhor isso aí. É isso que eu queria abordar. Que é o vertical, é o que a gente chama de cima para baixo. De cima para baixo, do do chefe para o subordinado. Isso, é o primeiro Ele atinge mais ou menos 55% dos casos. Certo. De baixo para cima, que era um número muito menor, mas existe. Do subordinado para a liderança? Para a liderança. Por quê? E acontece muito no setor público, viu, doutora Cíntia? Sim. Porque no setor público, embora os cargos públicos eles devam ser providos por concursos, existe um percentual mínimo de direção, chefia e assessoramento que são cargos em comissão. São de livre nomeação e exoneração, não é? Hoje, bem menos, mas antes esses cargos normalmente eram providos por apadrinhados políticos, pessoas conhecidas daquele órgão, da autoridade. E às vezes ia exercer a função, mas não tinha aquela habilidade, aquela capacidade. Então, o grupo de subordinados, que dentro dele havia gente preparada para exercer aquela função, não aceita aquela autoridade. E aí começa a boicotar. E eu vou pedir agora, não é, para a gente dar uma paradinha neste momento, tá certo? Para gerar uma certa curiosidade das pessoas que estão nos acompanhando em casa. No próximo bloco a gente vai reativar esse tópico, tá certo? Os 3 pontos, ou melhor dizendo, os 3 aspectos que pode ser caracterizado como um assédio moral. A gente daqui a pouquinho vai mencioná-los, né? Você confere agora a previsão do tempo para hoje aqui em Pernambuco. A previsão para quase todo o estado é de sol, com algumas nuvens e não chove. Em Petrolina, a previsão é de sol com aumento de nuvens pela manhã e chuva rápida à noite. Em Recife, a máxima pode chegar a 31 graus. Já em Caruaru, a máxima é de 29. Em Santa Cruz do Capibaribe, a mínima chega a 22 e a máxima pode chegar a 30. Já em Arco Verde, a máxima é de 32 e em Petrolina pode chegar a 37 graus. Conferimos aí, portanto, a previsão do tempo. Vamos a esse breve intervalo. Não saia daí. Aproveite o intervalo e mande sua mensagem aqui para as nossas redes sociais. Daqui a pouco voltamos. Renata, você sabe o que é assédio moral? Sim. É a questão da pessoa que ela querer humilhar as outras com o seu poder, querendo menosprezar as outras pessoas. Isso sim é assédio moral. Antônia, em sua opinião, como o funcionário deve ser tratado em uma empresa? Eu acho que com respeito, né, com dignidade, que eu acho que é o principal de tudo é isso, né? Estamos de volta ao programa Assunto do Dia. Este é o segundo bloco do programa e há tempo de você interagir conosco sobre o assunto que está em pauta. Hoje estamos falando sobre o assédio moral, isso mesmo. É um dos assuntos que, neste momento, estão sendo mais debatidos, né, nas redes sociais, as pessoas estão falando bastante, na mídia em geral. E hoje escolhemos esse assunto graças à nossa convidada, a doutora Cíntia Chalegre, que nos sugeriu esta temática, ela que é advogada, especialista em Direito Processual Civil, Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Além dela, contamos com a presença também em nossos estúdios da doutora Melícia Carvalho Mezel, ela que
que é procuradora do trabalho e representante titular em Pernambuco da Coordenadoria Nacional de Combate à Discriminação do Trabalho do Ministério Público do Trabalho. E você vai poder interagir conosco, como eu já disse, desde o início, né, do programa no primeiro bloco. Você pode ligar para a gente através do 0 Operadora 81 3424 1977. Este é o nosso telefone para que você possa ligar e participar aqui conosco, além, é claro, das nossas redes sociais. Bom, neste momento vamos conferir, né, já que estamos na quinta-feira, é o momento especial de conferirmos o nosso quadro Assuntos do Legislativo. E para conversar conosco no Assuntos do Legislativo de hoje, contamos com a participação por telefone do deputado federal, pastor Eurico, do PSB de Pernambuco. Deputado, é sempre um prazer recebê-lo, participar aqui, sempre participando conosco no programa Assunto do Dia. Deputado pastor Francisco Eurico, é sempre um prazer recebê-lo aqui no programa Assunto do Dia, contar, aliás, com a sua participação por telefone. Bom, tivemos um probleminha técnico, daqui a pouquinho a gente vai tentar restabelecer contato com o deputado federal, mas vamos continuar aqui a nossa conversa e temos um dos pontos importantes aqui levantados agora em off, foi justamente, eu visitei esse site aqui, minha gente, eu queria que vocês pudessem observar, vou pedir para um de nossos amigos mostrar aqui para vocês que estão nos assistindo em casa, é o site ERA, que é uma sigla, né, que significa Ética e Realidade Atual, que traz aqui uns dados importantes sobre este panorama, né, do assédio moral no Brasil e no mundo. Por exemplo, aqui, né, segundo as estatísticas, na União Europeia, uma pesquisa realizada pela OIT, né, mostra que 8% dos trabalhadores sofreram medidas de intimidação e 4% foram objeto de violências físicas e 2% de assédio sexual. Esses são alguns dos dados, daqui a pouquinho a gente vai trazer outros para que a gente possa entender melhor. Mas, por exemplo, só citando um último aqui, no Brasil, em pesquisa feita com 42 mil pessoas, ou melhor, 42 mil trabalhadores de empresas públicas e privadas, 23,8% dos entrevistados declararam ter sofrido algum tipo de violência psicológica e humilhação no trabalho. Está aqui esse dado importante para a gente mensurar ou entender melhor, não é, a nossa realidade, doutora Melícia Carvalho, que é realmente gritante. Felipe, é bem maior do que esses números, porque alguns trabalhadores, eles não sabem exatamente que estão sofrendo assédio moral e outros não denunciam. Então, com certeza, dados oficiais, pesquisas da USP, a UNB também divulgou, no Brasil, pelo menos 60% dos brasileiros que trabalham já sofreram ou sofrem assédio moral. E um dos pontos levantados aqui também é a questão da violência física. A gente, às vezes, não imagina que as pessoas podem ser agredidas de forma física também, doutora. É importante salientar que esse dado que está sendo colocado é sobre alguma forma de humilhação, alguma forma de constrangimento, o que não caracterizará sempre assédio moral. O nosso problema do assédio moral é porque, como disse a doutora Melícia, as pessoas não têm consciência do que é o assédio moral. As empresas não têm essa consciência, algumas delas já estão construindo as suas convenções coletivas, se comprometendo a providenciar, a proporcionar cursos sobre o assédio moral, sobre o assédio sexual, como uma forma preventiva. Mas, assim, infelizmente, Felipe, nem o judiciário, se me permitem, com toda humildade dizer, no total tem conhecimento do que é o assédio moral. Eu, particularmente, como advogada, me vejo diante de algumas audiências, juízes, que são colocados às situações e eles se sentem aquém daquele assunto. Vejo, em alguns casos, trabalhos de psiquiatra, psicólogos, sugerindo que o judiciário tenha esse apoio de psiquiatra e psicólogo. Não temos dados verdadeiros sobre o assédio moral. Por quê? Porque, primeiro, normalmente o assediado ele se sente culpado. Então, ele chega a ter vergonha mesmo dispor isso. Né? Isso. E por quê? Porque ele normalmente fica num quadro de que ele é um incompetente, ele é a pessoa difícil, ele é a pessoa que não consegue se relacionar com os colegas, ele é a pessoa que desagrada,
ele é a pessoa que não atende às expectativas, ele é a pessoa impotente. Então, essa sensação faz com que ele se sinta envergonhado, né, da condição de inferioridade. Então, como disse a doutora Melícia, ele reflete isso em casa, ele reflete isso socialmente, ele passa a não ter facilidade de criar laços de amizade, faz com que ele, inclusive, comece a romper os laços que ele tem. Entendeu? Porque é uma das formas de manipulação do agressor. O agressor, ele quer fazer incutir, inclusive nos colegas de trabalho, que aquele trabalhador é que é uma pessoa problemática. Não, eu não lhe humilhei, você está vendo coisas, você está ouvindo coisas, você que é uma pessoa difícil. E começa a realmente fazer isso, né, em relação aos demais. O trabalhador, às vezes, se isola, mas, às vezes, o isolamento é feito pelos demais colegas. Entendo. O que deveria ser um pacto de solidariedade, os colegas oferecerem apoio, ficarem ao lado dele e, digamos assim, resistirem. Não, os próprios colegas se afastam por duas razões. Né? Por medo. A primeira, às vezes, Não por só medo, para não passarem a ser vítimas também do assédio moral. E hoje não só o medo, é que nessas empresas que têm uma alta competitividade, eles próprios também realmente isolam, não está produzindo, não está ajudando, um a menos aqui não está junto, porque isso é uma forma também de manipulação. O agressor fala, olha, a meta é esta, mas é uma meta coletiva, vai ter, digamos, esse prêmio, mas só se o grupo todo atingir. Então, 80% do grupo está ali trabalhando, 20% não está acompanhando, os próprios colegas dizem, fulano, você tem que ir mais, você tem que ir além, você tem que se esforçar. Então, os próprios colegas começam a repetir essa conduta. Por isso que esse assédio horizontal entre colegas no ambiente de trabalho tem crescido por conta dessa competitividade exacerbada. E apesar de ser coletivo, como disse a doutora Melícia, ele, na realidade, desenvolve em cada um deles que tem esse intuito coletivo, o individualismo. Nesse âmbito, nesse tipo de relacionamento, onde se tem o assédio, está se desenvolvendo nos trabalhadores, seja o superior, seja o subordinado, o individualismo. Ele começa a proteger o seu interesse individual. E aí os seus colegas passam a ser sempre, seja ele superior ou subordinado, ele passa a ser sempre uma ameaça. Ele é o seu adversário. Aquele caso que eu estava colocando, que a empresa foi obrigada a indenizar uma superior, creia, o próprio tribunal, aliás, corrigindo, o juiz ACO, ou seja, o juiz da primeira instância, ele não condenou a empresa. Ele disse que era impossível reconhecer o assédio moral, uma vez que ela era uma superior. Então, não havia o assédio moral ali. Ela tinha que ser subordinada para estar sofrendo um assédio moral. Mas no tribunal isso foi reformado, entendeu? Houve uma reforma dessa decisão. Por quê? Porque o assédio moral estava ali configurado. Nesse caso em pauta, ela comprovou que ela levou a situação de constrangimento ao chefe imediato dela. Ela levou a direção ao RH da empresa e não foi cuidado. E a empresa foi obrigada a indenizar uma pessoa que sofria o assédio moral num cargo em que ela era a superior hierárquica. Sim, doutora Melícia, quer complementar? É importante esse olhar da empresa. Eu já tive lá a investigação, era até empresa pública, o assédio moral era praticado pelo supervisor. Mas o gerente sabia e o diretor da empresa sabiam. Isso eu constatei em audiência realizada de instrução. Sabiam e nada fizeram, porque o assediador ele só é carrasco com o subordinado, no vertical, nesse onde é a hierarquia, que é a dominação, que é o mais comum. Mas o gerente nada fazia, o diretor nada fazia, porque achava que ele estava ali exercendo as funções, mantendo uma ordem, o que é um equívoco, porque é a empresa que vai ser responsabilizada, o agressor diretamente, ele poderá ser responsabilizado, evidentemente, inclusive sendo demitido por justa causa, dependendo da conduta que ele praticar. Digamos, se é uma calúnia, se é uma injúria, se é uma difamação, isso é crime, ameaça é crime também, responde nas 3 esferas, na esfera trabalhista, na esfera civil, na esfera penal, o agressor, mas lembrando que é a empresa que vai responder pelos danos materiais e morais. Então a empresa não pode fazer de conta que aquilo não é com ela. Né? Ela tem que estar atenta às suas estruturas de hierarquia, como é que esses chefes estão exercendo a sua função, se estão abusando, porque o poder disciplinar, o poder hierárquico é natural dentro da empresa, não é? Os cargos, a divisão de tarefas, a atribuição de tarefas, né? A cobrança das tarefas dentro de uma razoabilidade, a estipulação de metas, tudo isso faz parte da vida empresarial. O assédio moral ocorre quando há excessos, abusos nesse exercício. Então a empresa tem que estar atenta
Porque uma eventual ação, por exemplo, de indenização por dano material e moral, ela é ingressada contra a empresa, ela vai responder. E aproveitando esse gancho, não é, por exemplo, como a pessoa, não é, ao ser vítima de assédio moral, ela pode proceder? Quais são as etapas que ela deve percorrer com relação às provas, né? É difícil, né, levantar essas provas ou não? Não é, Felipe. A doutora Cíndia depois vai complementar, até com a vida de advogada ela vai vendo isso. É um mito que se criou, e se alastrou, e algumas, né, condutas, inclusive, se valem disso, mas não é. O assédio moral, por mais o assediador, que a gente chama assim, o assediador, o pior, né, o pior perfil é aquele que ele sabe o que é o assédio moral e sabe como praticar a conduta achando que não está deixando rastro nenhum. Isso. Então, às vezes não existe crime perfeito, né? Não a gente existe. tem essa ideia, né? Então, às vezes é aquele chefe altamente educado, diplomático, ele chega para você e diz assim, Felipe, olha, eu estava olhando sua tarefa bem baixinho, ninguém consegue ouvir. Nossa, você não conseguiu concluir, não é? Demorando muito. Mas você olha de longe, você não ouve a voz. O semblante nem muda, diplomático, mas achando que não vai deixar rastro nenhum, sempre deixa. Em primeiro lugar, nunca ele vai ficar 100% do tempo sem se manifestar. Às vezes, ele se manifesta ali na frente dos demais colegas do trabalho. Então, a vítima chegar para os demais colegas e pedir o apoio, dizer que está sofrendo, contar a conduta, pedir para eles prestarem atenção, até deixando claro que aquela testemunha de hoje pode ser a vítima de amanhã. Então, assim, tem que oferecer esse apoio, né? Então, os colegas podem ser testemunhas. Outra coisa, hoje em dia, todo tipo de instituição, de empresa, sempre tem circuitos de câmeras, não é? Então, a vítima anota ali ano, mês, dia, hora, depois é só, ou judicialmente, ou durante a instrução do processo, requisitar essas provas. Às vezes, o agressor, ele manda bilhetes, ou manda um SMS lá no celular, ou manda um e-mail, guarda essas provas documentais, às vezes dá uma suspensão indevida, uma advertência. Se, por exemplo, a conduta exigir um trabalho extraordinário e ali a jornada está sendo exaustiva, guarda as folhas de ponto, anota. Então, todo esse tipo de prova com certeza demonstram o assédio moral. Bom, eu estou aqui... Pois não, doutora? Gostaria de complementar em relação a isso, por conta da minha prática. Sim. Todos esses meios realmente facilitaram. Houve uma abertura também da percepção do Judiciário, do Ministério Público em relação a isso, mas ainda esse caminho, ele limita. Uma empresa que tem menos de 10 empregados, ela não tem, por exemplo, o cartão de ponto, o controle de jornada. Muitas vezes o assédio ele é caracterizado num momento único e exclusivamente quando estão a sós. E outra, eu na prática já pedi várias vezes o circuito e a empresa, o juiz chega a deferir, mas a empresa diz que apaga semanalmente, a empresa diz que apaga mensalmente. É a responsabilidade dela, ou seja, a empresa mas seria responsabilizada por essa atitude, e né? por mais que as empresas só sejam obrigadas a manter o registro eletrônico, quando acima de 10 empregados, os trabalhadores eles podem fazer as suas anotações. Então, era aí que eu queria chegar. Então, o que acontece? No caso do circuito de TV, ninguém pode cobrar isso deles, porque é um direito deles como sistema de segurança. Se ele vai pagar em um mês, em uma semana, é uma deliberação da própria empresa. Mas existem outros meios de prova que abrange mais os empregados, seja de pequena empresa, de grande empresa, de empregado que às vezes só tem aquele empregado, como é que ele vai ter um colega testemunha? Né? Eu tive um caso de uma moça que ela era a única empregada da empresa. Então, qual é o outro caminho que tem sido aceito no judiciário? Grava as conversas também. Isso. Eu tenho utilizado com os meus clientes, gravar as conversas. Outra, eu tenho casos de cliente que eles dão por escrito o que tem acontecido. Que, por exemplo, eu tenho um caso de uma enfermeira que a colega não passava para ela o paciente, o que é primordial na atividade dela. Então, ela teve a iniciativa de preencher um formulário informando que a colega tal não estava passando o serviço para ela. A da jornada, ela também faz a anotação por conta própria. E ela diz que entregou tal atividade. Vamos dizer, eu tinha que entregar 100 relatórios. Entreguei o relatório de tal assunto, tal cliente, assim, data tal, porque ela tem como comprovar documentalmente depois a relação. E, principalmente, existe outro caminho também, filho, que é a visita aos médicos, que é um dos motivos do assédio. A empresa questionar quantas vezes vai ao banheiro, quantas vezes vai ao médico, quantos atestados médicos você tem colocado aqui no RH. Então, o que acontece? Ela tem que começar a relatar isso ao médico.
eu tenho me sentido angustiada, eu tenho sentido dores estomacais, porque toda vida que eu vou trabalhar já começo a sentir dor de estômago. Então, e ela vai pedindo ao médico que vá fazendo esse histórico. Cíntia, voltando à questão do individual... Só concluindo, doutora. Tá. Então, o que acontece? Esse tipo de relatório, e principalmente ela pode fazer um diário. Ela pode fazer um diário. E é tido como prova mesmo? Isso já está sendo aceito nos tribunais. Você pode fazer um diário. Dia tal, eu tive uma reunião a sós com o meu chefe fulano de tal, e ele me disse assim, 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 referente a tal atividade assim, assim, assim. Ele exigiu que eu realizasse uma atividade que ela afeta a minha saúde, ou me pediu uma meta impossível de ser atingida. Aqueles históricos já estão sendo aceitos. Aquelas visitas ao médico, ao setor de apoio, ao psicólogo, também. Mas lembrando bem, até porque muitos trabalhadores estão assistindo, não é que o assédio ele não é praticado sempre a sós, não. A vastidão de condutas que podem configurar são conheça bem enormes. Os passos do assédio moral, né? Como cometer. E às vezes, e nem sempre ele vai poder fazer isso, mas às vezes mesmo no âmbito coletivo, por exemplo, a forma de se dirigir ao trabalhador, sabe? Ou não se dirigir. Ele se dirige diretamente a todos os demais, aquele trabalhador ele não se dirige, ou se dirige de forma indireta. Essa coisa da jornada, anota sim. Às vezes a empresa diz, eu não tenho obrigação de manter os registros, mas ela também é importante para ela que ela também crie dentro de si esquemas de segurança para também, quando for demandada, ela poder afastar a culpa dela, porque os indícios vão se somando e isso provam contra ela. A questão mesmo das tarefas. Pediu tarefas, se é um trabalho em grupo, se é um setor, por exemplo, aquele trabalhador ali está recebendo uma tarefa diferenciada, porque num prazo mais curto, aquele pedido ele faz oral, mas às vezes ele faz por uma CI, ele faz por um e-mail, guarda também. Então, é importante a gente deixar claro que não há dificuldade de comprovar o assédio moral. Evidentemente, essa coisa, até mesmo gravar, o Supremo permite isso, porque é uma hipótese de legítima defesa, grava a conversa. Se ele chama sempre individualmente aquele trabalhador, o trabalhador grava aquela conversa. Então, assim, as possibilidades são inúmeras. Às vezes a empresa mesmo, ela tem um controle ali externo de segurança, muitas mantêm, por exemplo, o Ministério Público mantém todo mundo que entra, todo mundo que sai, o horário que entrou, o horário que saiu. Então, se pede tudo. E é importante que a empresa também, porque como ela vai ser demandada, crie esses mecanismos positivos, mas é muito fácil. Eu estou batendo nessa tecla porque a gente já teve muitas denúncias, o Ministério Público atua de uma forma coletiva, inclusive, de uma forma muito ampla. E os trabalhadores diziam, não, a gente lá todos sofrem, mas dizem que é difícil provar, a gente não tem como conseguir. Não é. Quando a gente vai fazer a instrução, muito rapidamente se comprova. Muito bem, doutora Melícia Carvalho Mezel e também doutora Cíntia Chalegre, né? A gente vai dar uma pequena pausa aqui na nossa conversa. Daqui a pouquinho vou mostrar essa cartilha aqui, ó, para que as pessoas possam conhecer melhor esse trabalho do Ministério Público do Trabalho, né, que desenvolveu, na verdade, um folder, né, com informações básicas aqui sobre a temática de hoje, assédio moral. Daqui a pouquinho a gente vai poder mostrar melhor para o nosso telespectador. Vamos a esse breve intervalo e você continua com a gente. Jefferson, em sua opinião, como o funcionário deve ser tratado dentro de uma empresa? Com o máximo de respeito. O patrão, o empregador deve respeitar o empregado em tudo, na forma de falar, nas ordens que der, em tudo. Débora, você sabe o que fazer caso sofra assédio moral? A pessoa tem que procurar um advogado ou então denuncie e procure seus direitos. Bom, já estamos de volta, né, do nosso intervalo e nós estamos falando hoje aqui no programa Assunto do Dia sobre assédio moral. É o nosso tema de hoje. E vamos conferir juntos com a Thalita Bello o que se fala na internet sobre a temática do programa. Vamos conferir direto da redação com Thalita. Thalita, é com você. Olá, Felipe Cavalcante. Você que nesta quinta-feira está acompanhando mais um debate muito interessante no Assunto do Dia. Destacamos duas informações e queremos trazê-la para você. Tribuna da Bahia trouxe
esta notícia. A farmácia paga indenização à funcionária por assédio moral. A farmácia foi condenada pela terceira vara do trabalho de Salvador a pagar R$20 mil de danos morais a uma de suas empregadas. Ela era obrigada, Felipe, a dizer ao seu chefe o que iria fazer no banheiro sob pena de ser impedida de usá-lo. Um verdadeiro absurdo. Já o site G1 trouxe também outra notícia sobre o tema de hoje. A empresa de telemarketing é acusada de assédio moral em São José. Segundo o site, os funcionários eram impedidos de ir ao banheiro por até 3 horas. A liminar determina o fim do abuso aos funcionários sob pena de multa. Vamos então voltar ao debate de hoje. Tenham todos uma ótima quinta-feira. Amanhã, se Deus nos permitir, voltaremos. É com você, Felipe Cavalcante. Muito obrigado, Thalita, pelas informações importantíssimas aqui no nosso programa Assunto do Dia, que com certeza vai servir para a gente voltar a conversar aqui, né? Um dos tópicos importantes é justamente sobre as empresas, né, que estão, de alguma forma, relaxando, né, com esse tipo de atitude dentro do seu estabelecimento. E temos muita gente, olha, ligando para a gente, deixando sua mensagem com a nossa produção. Não é? Há exemplo aqui, né, da Lindalva Bezerra, de Paulista. Ela diz aqui, empresas de telemarketing, inclusive, né, funcionários, sofrem assédio moral. Como fazer para denunciar? Está aqui a Lindalva Bezerra, já contribuindo com aquela informação, a última informação que a Thalita trouxe para a gente, né, que citou o site. Temos também a outra participação da Ana Paula, de Camaragibe. Ela diz, em relação a bater metas de vendas, é abusivo obrigar isso? Está aqui a participação também da Ana Paula, daqui a pouquinho tem outra participação aqui, mas já respondendo a Lindalva e a Ana Paula, eu vou pedir para a doutora Cíntia Chalegre tentar respondê-las. Bem, quanto a quem procurar, se a pessoa se sente vítima do assédio moral, ela deve começar inicialmente pela própria empresa. Sim. Ela deve procurar informar o que está acontecendo, ela deve conscientizar, inclusive se resguardar de que fez isso, porque se houver necessidade de seguir em frente, porque não houve uma providência da empresa, ela tem uma prova de que buscou a solução interna. Posteriormente, ela deve procurar, porque ela vai começar a sintomatizar, ela vai começar a ter os sintomas do efeito do assédio, né? Ela vai sentir angústia, ela vai se sentir diminuída, ela vai se sentir humilhada, enfim, são vários aspectos que podem surgir que fazem ela sentir a necessidade de procurar ajuda. Então, ela deve procurar um médico, ela deve procurar um psicólogo, e isso deve ser também pautado, porque ela vai precisar dessa ajuda, e se a empresa mantém esse comportamento, ela pelo menos se omite, né, a fazer com que aquilo seja sanado, ela tem uma prova para também comprovar que sofreu esse assédio moral. E também pode fazer uma denúncia no Ministério Público e necessitando de alguém para apoiá-la, para defender a sua condição de trabalhadora e se vê indenizada, né? Se vê, vamos dizer, tendo alguma forma de ponderação do que ela sofreu, ela vai procurar um advogado. Porque aí nossa ação já é judicial. Alguns empregados que me procuram, ou até mesmo pessoas em cargo de chefia, eu tenho um cliente que ele já é meu cliente em outras situações, que nem era trabalhista, ele me procurou e eu orientei, você procure um psicólogo, você converse com o chefe hierárquico superior, e eu não entrei com nenhuma ação, não houve a necessidade, ele conseguiu sanar. Pode haver uma consulta nesse sentido do advogado, mas em geral o advogado é procurado quando você já vai entrar com a ação. Agora tem uma coisa muito importante que ficou solta e eu queria esclarecer, Felipe, é a questão da intenção. Existe um equívoco, inclusive às vezes na interpretação do chefe hierárquico e até no judiciário, da intenção. Essa necessidade de dizer, tem que haver a intenção para que seja o assédio moral. Bem, é importante salientar que essa intenção, ela tem um limítrofe. Às vezes, se tem um chefe, por exemplo, né, ou um empregado mesmo, um colega, que ele é uma pessoa rude, e até pelo cargo que ele exerce, ele tem uma educação mais limitada desse trato, o esclarecimento às vezes mais limitado. E ele tem uma postura com um colega que ele vai assediando o colega. Aí ele faz assim, mas eu não sabia que estava assediando, eu não tinha intenção. Ele não tinha a intenção de ocasionar o prejuízo que ele causou àquele colega, aquele trabalhador, aquele chefe, até aquele subordinado.
ele não tinha intenção de ocasionar... Lembrar que intenção não é a mesma coisa da consciência da ação. Isso, não é? É aí onde eu quero chegar. Ele não tinha a intenção de ocasionar um adoecimento que muitas vezes não tem cura, que chega a ocasionar no INSS o reconhecimento do acidente de trabalho, que vai além da doença do trabalho, e a aposentadoria. E muitas vezes é o suicídio. Nossa. Então ele vai dizer assim, mas entra aí a questão do fator da... Não, Felipe, é importante deixar claro, até porque os trabalhadores ficam nessa confusão, o que é intenção... Não, o importante deixar claro é que se ele está praticando aquela conduta deliberadamente, ele sabe que aquela conduta provoca um mal, não importa se depois ele diz, não, eu não sabia que aquilo era assédio moral, eu não tinha intenção deliberada. As palavras, esses eufemismos, não importam. O importante é ele praticar, mas ele praticar com a vontade de praticar. Mas ele queria humilhar. Ele queria diminuir, ele queria constranger, ele queria agredir. Então, ele tinha essa intenção. É essa a intenção que importa. Porque o ser humano, numa idade adulta principalmente, ele tem completa noção de que se eu começo a zombar de um defeito físico seu, ou se eu começo a zombar de uma característica racial sua, ou se eu começo a zombar da sua crença religiosa, ou eu começo a exigir de você uma tarefa que eu sei que você não tem como cumprir. Isso vai se configurar no assédio. Ele não sabe, ele não tem noção da dimensão dos efeitos, mas a intenção de humilhar, de denegrir, de magoar. Voltando àquela coisa também, a quem denunciar, o sindicato da categoria tem um papel muito importante. Começa pela empresa, e como a doutora Cíntia falou, é importante porque às vezes a própria empresa, hoje tem empresas que são bem organizadas, elas têm ouvidorias, elas têm no RH um canal de comunicação que às vezes o trabalhador não precisa nem se identificar, começa dentro. Não resolveu, vai ao sindicato da categoria, porque às vezes o sindicato ele tem essa abertura dentro da empresa e tenta resolver administrativamente. Pode também ser um caso individual e procurar a ajuda de um advogado para entrar na Justiça do Trabalho. Pode também a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, que também instaura lá uma mediação, chama a empresa, bota na mesa a empresa, trabalhador, tenta resolver aquele conflito. E se é uma demanda coletiva que envolve muitos trabalhadores, o Ministério Público do Trabalho. Então, as atuações são muitas. Olha, este programa está sendo muito bom, porque a quantidade de gente aqui participando, olha, não está no gibi, como diz a história. Temos aqui pessoas que não quiseram se identificar, mas eu vou ler aqui, olha só. Trabalho numa empresa onde surgiu uma promoção, mas meu chefe não quer me colocar. Isso pode ser assédio moral? Ele diz que não tenho competência suficiente para o cargo. Eu discordo disso, está aqui ele participando. Uma outra pessoa, que também não quis se identificar, trabalho num prédio como porteiro. Quase fui agredido fisicamente, mas sou agredido por palavras, aliás, ele diz aqui. Né? Não foi agredido fisicamente, mas quase foi, mas agredido por palavras, constantemente, ele diz aqui. O que devo fazer? Está aqui também mais outra pessoa participando. E temos outras pessoas aqui, se o tempo nos permitir, até porque temos pouquíssimo tempo para responder. Eu vou pedir para uma aqui para a doutora Cíntia Chalegre responder e a outra para a doutora Merícia. Qual das duas? Vamos tentar responder a esta aqui da promoção, não é? Que ele acredita que o chefe está o perseguindo, digamos assim? Gostei de responder essa. Bem, é o seguinte, esse é um dos elementos que caracterizam o assédio moral. É uma prática criar obstáculo para que aquele empregado venha a receber as promoções. Isso acontece. Agora, lembrando que o assédio moral não pode ser um único ato pontual. Um único ato pontual, Felipe, pode ocasionar uma indenização por dano moral. E essa questão da indenização que nós não citamos aqui... Mas só falando de um exemplo, existem atos, recentemente a gente estava verificando que existem atos pontuais que caracterizam assédio moral. A gente tem um exemplo prático, uma empresa demitiu o trabalhador e impediu do trabalhador entrar na empresa, pegar os pertences pessoais, impediu na segurança, o trabalhador foi impedido de entrar, foi humilhado, segurança você não pode entrar, então ficou aquela pecha como se o trabalhador tivesse cometido um erro terrível. Exato. Fora os comentários, né? Os colegas internos. E tal, né? Outro exemplo também que a doutrina, a jurisprudência, né, os juristas de uma forma geral cita, por exemplo, essas empresas que ficam protelando interminantemente o pagamento das verbas decisórias. É como se ela dissesse, tudo bem, eu vou pagar, mas eu vou protelar o quanto possível para lhe ocasionar
todo tipo de sofrimento, de humilhação, de espezinhamento. Mas isso é um ato pontual, doutora? É, porque foi decorrente da demissão sem justa causa. Até a demissão, aquele trabalhador é excelente. Mas foi pontual, doutora? Não, esse ato da entrada no prédio da empresa, esse foi pontual. Mas esse do não pagamento a termo das verbas rescisórias, né? Ele não está mais ali no domínio da empresa. Não é uma conduta que o agressor vai fazer ali cotidianamente. Mas o simples fato de não pagar as verbas no prazo legal, com a intenção de submetê-la à sorte do judiciário, não é, de uma ação que demore bastante, também é assédio moral. E a jurisprudência já tem assegurado, inclusive, indenização. A gente observa que é a questão da interpretação. Com todo respeito, Felipe, eu não considero isso uma coisa pontual. Pontual é quando eu chego num momento e digo, Felipe, e vou insurgir contra você uma agressão. Entendo. Ou impeço que você participe daquela seleção. Foi um ato pontual. Agora, no caso que a doutora Melícia pontuou, que ela colocou, seja o da demissão, seja de não poder voltar à empresa, houve uma continuidade. Veja, ele foi demitido de maneira inadequada. É um caso prático, não, eu sei, porque a senhora não conhece o caso. Não. Foi um único ato. Ele era um trabalhador excelente, foi atribuído a ele uma função, ele não quis, foi dispensado, mas pronto. No dia que ele foi comparecer para pegar os pertences pessoais, foi uma única vez. Ele, desde o vigilante até o serviço interno, ele foi impedido de entrar, impedido de pegar os pertences dele. Então, aquele foi um único ato, um único dia, nesse único momento. Mas a Justiça assegurou uma indenização porque passou a informação, a ideia para quem estava externamente, que ele tinha praticado uma falta gravíssima e isso causou uma humilhação. Mas eu considero isso um assédio moral. A gente observa que cada caso aí vai ser... Mas é um assédio moral, Felipe. Veja, você foi demitido de uma maneira que denegriu sua imagem. Posteriormente, você foi impedido de entrar na empresa. Posteriormente, mesmo que seja no mesmo dia, você foi denegrido na demissão, você foi denegrido no contato com os colegas, você foi denegrido no momento de pegar os seus pertences, você foi denegrido no momento da sua rescisão. A gente vê vários pontos Foram aí, vários atos seguidos, sistemáticos. Mas essa diferença é importante, Felipe, porque tem trabalhador que acha que para ser assédio moral tem que ser uma conduta reiterada no tempo, que leve meses, que leve anos. É só para dizer que não é para ter esse pensamento limitado. Entendo. É ver o tipo de conduta que ela pode ser num único dia, num momento que eu digo, um momento rápido, célere, mas que configura o assédio. Olha, minha gente, o tema hoje foi maravilhoso e com vocês duas, então, ficou mais ainda, não é? Queremos agradecer a presença da doutora Melícia Carvalho Mezel, não é? Também é parente da Cátia Mezel, nossa amiga, um abraço especial, procuradora do Trabalho e representante titular em Pernambuco da Coordenadoria Nacional de Combate à Discriminação do Trabalho. Foi um prazer muito grande. Nós é que agradecemos. E nós agradecemos também a doutora Cíntia Chalegre pela presença também, ela que é advogada, especialista em Direito Processual Civil do Trabalho e Processo do Trabalho, nossa amiga também. Um abraço especial para você, telespectador, não é? Agradecemos a vocês mais uma vez. O tempo foi embora e até amanhã, se Deus assim nos permitir.